Está patente ao público até setembro em La Seyne-sur-Mer, perto de Toulon, sudeste da França, a mostra Aneteo Portugal. Este verão português traduz-se numa mostra de 10 artistas, 2 franceses e 8 lusos, muitos deles oriundos da fotografia. O acontecimento enquadra-se no âmbito da temporada França-Portugal e decorre na Vila Tamaris. Presentes estão grandes expoentes como o cineasta Manuel de Oliveira, na sua faceta de fotógrafo, ou a também já desaparecida Helena Almeida. Alfredo Cunha, fotojornalista que percorreu o mundo, fotografou também a Revolução dos Cravos de 1974 e a consequente descolonização, com trabalhos com passagem por Moçambique ou pela Guiné-Bissau. A escritora Sofia Marrecas Ferreira escreveu um texto alusivo a uma das artistas presentes, a ceramista e pintora Bela Silva, de quem elogia o fulgor e faz referência às diferentes facetas ali evocadas de Portugal. Também temos aqui as fotografias do Alfredo Cunha, que são muito interessantes, mas já é outro conceito, contam outras histórias. Eu achei esta exposição muito interessante porque são vários artistas portugueses com várias visões de Portugal, mas eu escrevi esse texto sobre a Bela porque eu acho justamente que é bom ver uma artista positiva, com uma energia boa, aberta. Vários suportes, cerâmica e outros Exatamente. também. Ela é uma grande ceramista, não é? Portanto, ela aproveita a luz, há essa noção da luz de Portugal, o verde, o azul, que ela usa muito, são verdes muito especiais e muito transparentes, têm muita transparência e têm muita textura e, portanto, ela realmente é uma artista que continua com os nossos instrumentos, que vai buscar aos azulejos e às cores tradicionais portuguesas, mas que dá outra textura, outra substância e outras formas e outra vitalidade. Fantástico. 2 artistas franceses realizaram para esta mostra trabalhos em Portugal, enquanto 2 outros artistas portugueses estiveram em residência neste centro cultural que é a Vila Tamaris, perto de Toulon, no sul de França. A fotógrafa Catarina Osório de Castro foi um dentre eles. Esta jovem com forte ligação a Moçambique começa por nos contar como se estruturou o seu trabalho. Peguei no carro e no mapa e andei a explorar a costa aqui no sul, desde Marselha até Cannes. Explorei várias praias e descobri imensas coisas diferentes formações rochosas que me ajudaram a desenvolver o meu trabalho. Para os neófitos que não conhecem tão bem o seu trabalho quanto isso, como é que você o descreveria? Você pega em várias matérias-primas, em vários materiais, não é? Sim, o meu trabalho acho que tem uma componente bastante pessoal, intimista, um bocadinho autobiográfica e há sempre uma procura de me relacionar da maneira mais próxima das coisas, das pessoas e captar a essência. Acho que aqui foi mais à volta da natureza e das rochas e do mar. Não a intimidou o facto de ser uma iniciativa no âmbito desta temporada França-Portugal? Não vi isso como intimidativo, mas sim como uma oportunidade para desenvolver o meu trabalho, para crescer, para desenvolver o máximo que conseguia e mostrar num sítio super especial. Como é que a arte fez irrupção na sua vida? Como é que, de repente, se calhar do fascínio, do gosto, da paixão, você acaba por fazer um ofício? Eu sou arquiteta de formação, mas eu já gostava muito de pintura quando era mais miúda. A fotografia surgiu depois, quando estava a tirar o curso de arquitetura e quando quis explorar um bocadinho a fotografia, dei por mim, já estava a querer enveredar pela fotografia e a ser fotógrafa de profissão. Catarina, estamos aqui então no piso que acolhe o grosso das suas obras, não é? Será que nos pode escrever, grosso modo, o que aqui se vê e como é que foi estruturada a instalação das mesmas obras? Eu aqui andei muito à volta das rochas e do mar, nas praias, não é? No litoral. E depois acabei por fazer uma seleção muito à volta da ideia de monstros. Chama-se Monstros do Trabalho. E monstros porquê? Porque eu encontrei várias formas escultóricas na paisagem que me deram a sensação de monstros na paisagem. Que não estava ali sozinha, de que havia qualquer coisa mais para além de mim e de nós. Houve essa busca um bocadinho no âmbito da procura do espírito e da essência para além daquilo que nós vemos. Para quem não está a ver, estamos aqui perante uma série de fotografias do litoral, efetivamente. Vêem-se aqui, por exemplo, uma série de camadas. Serão algas? Sim. Muitas delas são depósitos de algas que, com o tempo, se transformaram em objetos escultóricos lindíssimos que eu me encantei e decidi fotografar variadas vezes. Então, que representam
representadas muitas dessas algas que se chamam Posidónia, por sinal, que são as algas do Mediterrâneo. Aqui em baixo, esta forma redonda, acastanhada, será que nos pode contar? Sim, estas formas circulares que eu encontrei na paisagem são partes de rochas que tinham materialidades e cores diferentes e texturas. E o que eu achei piada no final foi todas estas formas poderem ser outra coisa. São coisas abstratas, depois, não é, no final, mas em que nós podemos ver outro tipo de coisas ligadas ao corpo humano, ao corpo animal, pronto, à natureza. São quantas obras que aqui tem? É um painel com 12 fotografias e depois são mais cerca de 10 fotografias separadas, individuais. Vamos percorrer mais um bocadinho da exposição. Esta primeira deve ter sido no crepúsculo. Foi no crepúsculo, sim. Já estava quase sem luz e achei incríveis estas formas da rocha que pareciam uns seres monstruosos e um bocadinho até assustadores, mas ao mesmo tempo o contraste com o silêncio e com a serenidade da paisagem encantou-me. Aqui é de facto um choque entre o homem e a terra, não é? Já que estamos a ver uma escadaria e um corrimão, mas tudo em redor é uma enormíssima rocha que o vento e a erosão têm escavado, não é? Sim, exato. O que me encantou também e que me chamou a atenção foi esta monstruosidade, não é, desta rocha, destas formas completamente estranhas e também o facto de ser quase no crepúsculo, não é? Levou-me para outros sítios, por exemplo, como se estivesse em Marte, num outro planeta, numa nave espacial. Aqui estas são bem mais enigmáticas, não é? Vêem-se talvez aqui assim 2 olhos. Sim, aqui temos 2 imagens que não têm tanto a ver com as rochas, mas que se relacionam com elas. Ou seja, uma delas é um grafite de uma tartaruga, um grafite feito num estaleiro naval desativado aqui em La Seyne, que eu também andei a fotografar. A mim também me pareceu uma espécie de um monstro, por causa da sua estranheza, e além disso relaciona-se com as rochas porque, para mim, é como se fosse visualmente também uma rocha. Depois a outra imagem tem a ver com umas saídas que eu fiz com pescadores. Vêem-se mesmo redes de pesca, não é? Sim, são as calças de um pescador e as redes de pesca, que também me levam para esse lado do monstro, não é? Da ideia de monstro e desta relação estranha e incerta com o mar. Para mim foi muito importante explorar em La Seyne e na costa do sul de França, porque vejo o mar sempre com muito respeito, como um elemento muito forte na natureza. Tenho muita curiosidade de também explorar esta relação do homem com o mar no passado e agora também no presente. Temos aqui, imagino que a erosão, que o litoral, uma rocha, de forma muito diferente do contexto que a rodeia, não é? Sim. Aqui também temos uma pequenina parte, um detalhe de uma rocha que também me levava para outro planeta, não é? Dá-me a ideia quase de poder estar em Marte ou num mundo desconhecido. E aqui um formato bem maior, vêem-se as ondas no canto extremo esquerdo e depois a rocha que, porventura não sendo vulcânica, até poderia lembrar um pouco o vulcanismo. Sim, aqui rochas vulcânicas há muito poucas. Estas rochas são mais sedimentares e metamórficas. Estas rochas são numas ilhas no sul de França que eu andei a explorar e que descobri e surpreendeu-me a diversidade de materialidades que elas têm, parecerem joias quase trabalhado quase pelo homem, muito complexas e encantaram-me por isso e eu aqui tentei ao máximo trazer o detalhe para nós podermos quase descortinar e sentir que estamos próximos, quase dentro da rocha. Aqui esta segunda até poderia parecer uma pata de um animal com um tronco de uma árvore. Um tronco de uma árvore também perdido na praia. Isso foi uma das coisas que eu gostei mais aqui no sul de França, foi encontrar estes objetos perdidos, tal como as esculturas feitas de algas e as rochas, também estes elementos em madeira já envelhecidos e que me faziam lembrar, sim, patas de animais, corpos de animais ou corpos de humanos perdidos na praia, que foi um bocadinho essa metáfora que eu encontrei aqui, sim. E uma rocha aqui coberta de algas no meio do areal, é isso? Sim, exatamente. Fez-me lembrar um corpo estendido na areia. Sim. E quase que me remeteu para a época dos descobrimentos. Fez-me lembrar
a relação também do homem com o mar, do homem perdido na praia, na costa. O emaranhado de rochas e não sei se na base estão sedimentos, algas. Sim, aqui também temos uma rocha e algas, sim. Esta rocha também me fez lembrar a presença de um monstro, neste caso quase a ideia do Adamastor presente na paisagem que avistamos quando chegamos à praia. E esta imagem é uma das que realmente resume bastante o nome do trabalho, Monstros. Pronto, as fotografias tirou hoje você, como é óbvio, não é? Depois, como é que foi o processo para se chegar a este produto final, a revelação e o trabalho até elas serem emolduradas? Isso foi tudo feito cá na Vila Tamariz, é isso? Não, houve metade do processo que foi feito num laboratório aqui em Marselha, mas depois fui eu que também revelei as fotografias dos rolos em Portugal, editei as fotografias e depois houve um processo de ampliação das imagens e de emolduramento das imagens, sim, para a exposição. Será que nos pode revelar, ou faz parte mesmo, da sua cozinha mais secreta? Com que tipo de máquina que costuma trabalhar? Trabalhou com uma em específico para este trabalho? Sim, eu utilizo sempre a Hasselblad, é o meu instrumento de trabalho, porque gosto bastante do processo analógico e do formato quadrado, do médio formato. É normalmente a ferramenta que uso e para já é que vou continuar a usar. A fotógrafa Catarina Osório de Castro e anteriormente também portuguesa e escritora Sofia Marrecas Ferreira acompanharam-nos nesta visita à exposição NT ao Portugal, que acaba de abrir ao público na Vila Tamariz, sul de França. Um verão com sabor a Portugal até setembro, perto da cidade de Toulon.